Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 e 2, 4 e 5, 7 a 11, que diz: Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Não há nada tão poderoso capaz de paralisar a nossa vida como a frustração. Suas artimanhas são altamente eficazes e seu veneno é forte e mortal. Os primeiros raios de sol da manhã brilhavam sobre o lago de Genezaré. Um novo dia começa para a maioria das pessoas, mas não para Pedro, um pescador que trabalhava no turno da noite, período em que normalmente era mais fácil de pegar peixes, pois os mesmos vinham do fundo para cima. Enquanto o nascer de um dia significava um novo dia para muitos, para Pedro significava o fim de uma terrível noite de jornada de trabalho frustrante. Pedro havia feito tudo certo, mas não havia conseguido o resultado esperado. Ele havia feito tudo conforme manda o figurino, porém o resultado foi decepcionante. Pedro estava diante de uma grande frustração. Ele e seus companheiros tiveram que lidar com a frustração de trabalharem a noite inteira e não pegarem nenhum peixe. Só lhes restava lavar as redes. Resultado final daquela noite de frustração: barco vazio, redes sujas, esgotamento físico e cansaço mental. Hoje, como nos dias de Pedro, há muitas pessoas que estão vivendo um tempo de frustração. E o resultado de tudo o que fazem se resume a barcos vazios, redes sujas, esgotamento físico e mental. Há muitas pessoas que fazem tudo certo em seu trabalho, na sua vida conjugal, nos seus ministérios, na sua vida financeira, na sua vida acadêmica, mas quando puxam suas redes não conseguem obter o resultado esperado. As expectativas não correspondidas geram frustrações. Você sonha, você planeja, você projeta, você trabalha, você investe, você gera expectativas, porém os resultados não aparecem. O produto final é cansaço, desânimo e frustração. O cansaço e a frustração geraram um desânimo em Pedro e em seus companheiros. E essa pode ser a realidade da sua vida também. A solução mais fácil é conformar-se com a aparente situação de derrota. Mas a história de Pedro não termina na frustração e nem a sua também não terminará no tempo da frustração. Eis que entra em cena um personagem chamado Jesus. Ele se tornou o protagonista dessa história, pois foi a partir da sua chegada que Pedro pôde sair da frustração e experimentar o sobrenatural. Onde Jesus chega,
sai a frustração e entra o sobrenatural. Então, o que fazer para sair da frustração e experimentar o sobrenatural? Primeiro, acredite que em meio às frustrações da vida, algo sobrenatural de Deus pode estar acontecendo. No momento exato em que Pedro e seus companheiros estavam vivendo a maior frustração das suas vidas, Jesus já estava preparando algo sobrenatural para realizar no meio deles. Da mesma forma, se você está vivendo um tempo de frustração, acredite que Deus já está trabalhando em seu favor, preparando algo sobrenatural para realizar na sua vida. Não existe nenhuma frustração que seja capaz de impedir a realização do sobrenatural do Senhor. Enquanto a frustração acontece, Deus já prepara o resultado extraordinário. Segundo, obedeça a ordem de Jesus ainda que as circunstâncias digam que não. O fato de conhecermos Pedro nos revela que ele tinha todos os motivos para não obedecer à ordem dada por Jesus. Jesus era carpinteiro e não pescador. Pedro era pescador especialista em sua função. O melhor horário para a pesca não era de manhã, e sim à noite. Porém, Pedro não discutiu a ordem de Jesus, simplesmente obedeceu. As circunstâncias diziam que não era para obedecer, mas Pedro obedeceu à ordem de Jesus. Na caminhada da vida, por vezes, as circunstâncias ao nosso redor dizem que o melhor não é obedecer à ordem de Jesus. Porém, só pode sair da frustração e experimentar o sobrenatural aquele que está disposto a obedecer à ordem de Jesus, ainda que o mundo ao seu redor conspire contra isso. Pode ser que você não esteja vivendo um tempo de frustração, mas também nada está acontecendo na sua vida. Na trajetória da vida, não importa se você está frustrado ou não. Importa que você obedeça à ordem de Jesus para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Aqueles que obedecem à ordem de Jesus deixam de ser meros espectadores dos milagres que acontecem na vida dos outros e passam a experimentá-los dia após dia em suas próprias vidas. Terceiro, renda-se, ou melhor, renda sua vida a Jesus. Render-se é entregar-se, é ser obrigado a ceder, é submeter-se. Ninguém sai da frustração e chega ao sobrenatural sem entregar, sem se submeter, sem obedecer, sem render sua vida a Jesus. Pedro e seus companheiros não resistiram diante da presença e dos feitos de Jesus. Deixaram tudo, renunciaram todas as coisas, renderam suas vidas a Jesus. No momento em que fizeram isso, toda a frustração foi embora. Hoje, Jesus está aqui e o que Ele deseja é que você saia da frustração e viva o sobrenatural, fazendo uma entrega total da sua vida a Ele. Renda sua vida a Jesus e viva o sobrenatural. Talvez você não esteja vivendo um tempo de frustração. Talvez a sua realidade seja a dor de ter perdido um ente querido. Talvez seja o sofrimento por causa de uma enfermidade incurável, um desemprego, um problema de ordem familiar, ou pode ser qualquer outra coisa. Essas coisas fazem parte da trajetória da nossa vida. O que precisamos aprender é que Deus quer trazer realidades do céu para a terra através das nossas vidas. Por isso, hoje é o dia de abrirmos mão de tudo aquilo que nos impede de viver o sobrenatural de Deus aqui na terra e viver todos os seus desígnios, tudo aquilo que Ele preparou para esse dia chamado hoje. Oremos. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, glorificamos ao teu santo nome e te agradecemos por mais este dia. Te agradecemos por esse fôlego de vida. Te agradecemos por esse sobrenatural, te agradecemos por viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Te agradecemos porque
não é o homem. Te agradecemos porque não são as circunstâncias. Te agradecemos porque não é a frustração. Te agradecemos porque não são as situações, mas sim a sua vontade, o seu querer e a sua presença que estão sendo estabelecidos neste dia chamado hoje. E por isso nós somos gratos. Gratos por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Gratos pela presença da sua glória e pela manifestação do seu querer e do seu sobrenatural. Que não fique nada da maneira que está. Antes tudo, seja, Senhor. Antes tudo, seja, Pai, conforme o seu querer e a sua vontade. Que venha o seu reino, que manifeste o seu querer, que manifeste a sua glória, que manifeste a sua graça, que venha o seu domínio e que a sua glória seja tão abundante que todos fiquem assustados, tamanha manifestação do seu poder. Usa-nos da maneira que o Senhor quiser, usa-nos do modo que o Senhor quiser, mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, antes leva-nos cada dia mais a compreender qual é o seu querer e aquilo que o Senhor preparou para nós neste dia chamado hoje. Somos gratos a Ti, por isso consagramos tudo que temos, tudo que somos. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos os nossos pensamentos e palavras, para que o Senhor nos use e nos leve a viver tudo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.